Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos começar mais uma aula remota, isso mesmo. Só que dessa vez nós teremos um movimento diferente. Nós estaremos hoje estudando sobre aspectos naturais do continente americano. Lembrando que nós já começamos a trabalhar com a América. Isso mesmo, quando nós falamos dos processos históricos, culturais e econômicos deste continente. Agora, antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Vocês já se perguntaram por que é importante trabalharmos aspectos sobre o continente americano? Vocês acham que isso é importante? Que é válido para vocês? Tem alguma importância? Bom, vamos saber de que forma que eu penso e depois eu gostaria de ouvir vocês, certo? Se vocês acham importante ou não. Bom, por que estudar a América? Não é? É importante estudar sobre o continente americano? Por quê? Bom, primeiro, porque nós estamos inseridos nele, não é isso? E quanto melhor conhecemos o local em qual nós estamos, melhor é a forma de viver neste local. Então, precisamos compreender o espaço geográfico americano para melhor entendermos as ações humanas que se dão sobre ele e para que melhoremos a forma como desenvolvemos as nossas atividades, tanto de exploração desses recursos naturais, não é? E como o uso desses espaços. Então, é importante? É. Bom, aqui nós iremos fazer um repeteco do que já vimos até então, certo? Então, eu tenho aí a imagem que traz todos os continentes, certo? A partir da formação geológica que nós conhecemos hoje. Então, eu tenho o continente americano, eu tenho a África, eu tenho a Europa, a Ásia, a Oceania e também a Antártida. Isso mesmo. Mas hoje nós iremos falar apenas sobre o continente americano, certo? Então, possuindo uma área de 42.560.270 quilômetros quadrados, o continente americano ele é o segundo maior continente da Terra, ocupando 28% das terras emersas, ficando atrás apenas para o continente asiático. Isso também nós já vimos, não é? Ele é um continente bastante extenso, que só perde mesmo no que se refere à extensão territorial para o continente asiático. Bom, tendo dito isso, nós iremos focar agora sobre a distribuição dessas terras americanas. Exatamente. Então, para que eu possa verificar, não é, fazer a leitura cartográfica desse território, nós sabemos que esse processo de regionalização, lembrando o que é regionalizar? Isso mesmo, dividir. Então, para que eu possa considerar qualquer processo de regionalização do continente, seja ele América ou qualquer outro continente, primeiro eu tenho que me perguntar, não é? Que aspecto é que eu vou levar em consideração? Isso mesmo, porque a depender do aspecto, não é? Essa leitura ela vai se dar de forma diferente. Então eu vou perguntar a vocês, tendo em vista esta imagem, onde eu tenho América do Norte, América Central e América do Sul, que aspecto foi levado em consideração para que houvesse essa regionalização? Isso mesmo, aspectos físicos. Então, a partir dos aspectos físicos, eu tenho o continente americano dividido em 3 blocos: América do Norte, América Central e América do Sul. Esses blocos, eles irão possuir características comuns e características totalmente distintas no que se refere a esses aspectos físicos. Bom, afinal de contas, professora, o que são esses aspectos físicos? São os aspectos que caracterizam toda essa extensão,
como clima, relevo, hidrografia, não é? Que nós já falamos também desses aspectos estudando outros continentes, certo? Mas é importante destacar um outro fator. Se eu pedisse a vocês para fazer a leitura cartográfica desse mesmo continente que nós estamos estudando, a partir dos aspectos históricos e culturais, como é que seria essa divisão? Seriam em 3 blocos ainda? Como seria? Exatamente. Eu só teria este território dividido em 2 partes, regionalizada em 2 partes. América anglo-saxônica e América Latina. Lembrando, quem é que faz parte da América anglo-saxônica? Eu tenho aqui, ó, o Canadá e os Estados Unidos. Do México para baixo, todinho vai ser o quê? Exatamente, América Latina. Então, ó, se eu separo os meus amigos anglo-saxões, Canadá e Estados Unidos, eu sei que o restante vai ser América Latina. Por que isso? Por conta de alguns aspectos culturais e históricos que estão imbuídos aí no processo histórico a longo prazo, que nós também já vimos na nossa aula passada, certo? Então, sigamos. Vamos falar um pouquinho sobre essa divisão entre América Latina e América Anglo-Saxônica. Então, sobre a América Latina, o que é que eu posso falar sobre ela? Que é uma região da América onde são falados primordialmente línguas derivadas do latim. É uma das características. Particularmente o espanhol, o português e ocasionalmente o francês. A América Latina, ela compreende quase a totalidade da América do Sul e Central do continente, ou seja, do México para baixo, todo esse território, ele é classificado enquanto América Latina. Bom, mas também temos nesse contexto os nossos amigos saxões, que têm uma economia extremamente diferente das outras partes da América. Quem são eles? Estados Unidos e Canadá. Sobre os meus amigos saxões, o que pode ser falado? Refere-se aos países do continente americano que têm como principal idioma o inglês e que também possuem laços históricos, étnicos, linguísticos e culturais como o do Reino Unido. Ou seja, o que é que difere, de fato, esses 2 blocos, esses 2 grupos? Os processos históricos. Então, lembramos que no período de colonização, haviam nesses 2 blocos colônias diferenciadas. Em um deles, havia as colônias de povoamento, onde os portugueses eles tinham intenção de residir, de melhorar as condições estruturais do território. E nós tínhamos também as colônias que eram colônias de exploração, onde o objetivo dos portugueses era só extrair as riquezas que tinham aqui nesses territórios, e levar para a Europa. Então, nos nossos amigos saxões, as colônias que aqui foram fixadas eram colônias de povoamento, e aqui nos nossos amigos latinos, inclusive nós aqui no Brasil, todo esse território aqui foi território de colônia de exploração. Então, os processos de urbanização e industrialização, eles se deram de forma tardia na América Latina e por esta razão, hoje, a maioria desses países são países que estão em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, diferentemente dos nossos amigos saxões, que são países desenvolvidos. Beleza? Sigamos. Geograficamente, a América ela é dividida em 2 grandes porções, a América do Norte, a América do Sul, e é ligado a uma faixa de terra que é denominada Istmo, América Central. Então, em alguns materiais, vocês vão ver essa divisão, certo? Porque não está se levando aí a faixa de terra que é considerada o Istmo, que liga a América do Norte à América Central. Mas essa parte ela é tão importante quanto qualquer outra do continente, certo? Então, eu tenho 3 blocos de terra.
América do Norte, América Central, também conhecida como Istmo, ou seja, uma faixa de terra que liga a América do Norte à América do Sul e aqui embaixo a América do Sul, certo? O continente americano, ele está situado dentre duas zonas climáticas diferentes, a zona polar e a zona tropical e temperada. Então, eu tenho aqui, ó, a América dentro de duas zonas diferentes. Eu tenho a zona polar, eu tenho áreas de zona polar, eu tenho áreas de zonas temperadas e eu tenho áreas de zonas tropicais. Fernanda, e isso influencia em quê? Em todos os outros processos que se refere ao clima e à vegetação desses locais, certo? Os oceanos que banham continentes, a oeste está o Oceano Pacífico, ao leste está o Oceano Atlântico, ao norte o Oceano Glacial Ártico. Bom, aí agora nós estamos adentrando de fato a esses aspectos físicos que foram sinalizados que nós iríamos estudar, certo? Então, nós já falamos aqui, ó, vou voltando aqui para o repeteco. Nós falamos aqui sobre a localização desse continente. Então, a localização do continente dentro das zonas climáticas vai me dizer por quê, vai justificar por quê nós temos áreas mais frias na América, nós temos áreas amenas e nós temos áreas mais quentes. Repetindo, essa parte aqui, ó, da América, em que está de branco, não é? Ela faz parte de uma área polar. Então, eu tenho aqui um clima extremamente frio. Na parte que está de verde, eu tenho as zonas temperadas, não é? Onde a temperatura ela não é nem muito quente, nem muito fria. Por que isso? Porque ela vai receber o frio das zonas polares e vai receber o calor das zonas tropicais. Então, eu digo que ela é uma área temperada, ou seja, nem muito quente, nem muito frio. É uma zona amena. E eu tenho aqui parte do continente nas áreas tropicais, onde as temperaturas elas são mais elevadas. Então, observe que aqui no Brasil, ó, eu tenho áreas localizadas na zona tropical,